Bem-vindos ao canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês mais um livro de uma editora que eu descobri recentemente e que eu estou apaixonada, que é a editora Dufo. Eu já li alguns livros da editora Dufo, principalmente uma série de livros que eles têm relacionados ao estudo das emoções. Eles têm vários livros, a sua grande maioria psicografados pelo médium Vanderlei Oliveira, que nos falam justamente sobre a questão das emoções sob a ótica espiritual. Então eles trazem conceitos sobre as feridas emocionais, a relação disso com determinadas emoções. Eles nos falam muito sobre o papel das emoções, de cada uma das nossas emoções no nosso processo evolutivo. Desmistifica um pouco esse conceito de existem emoções que são negativas, que são só negativas, que são tóxicas, que nós não podemos sentir. Então, se nós somos pessoas espiritualizadas, por exemplo, nós não podemos sentir algumas emoções como raiva, inveja, mágoa, enfim, uma gama de emoções que nós costumamos ter como muito negativas e que nós costumamos associar como sinônimo de atraso espiritual. Então, eles trazem sob o ponto de vista da ótica psicológica, mas trazendo a espiritualidade junto. Então, é muito interessante. Eu já li alguns livros do Vanderlei Oliveira, alguns em parceria com a irmã Dufo, que eu virei fã. Virei fã. Todos os livros que eu li dela eu gostei demais, eu me identifiquei muito com o conceito que ela traz. E esse que eu vou apresentar agora para vocês, que é o Pai João de Angola. Então, aqui eu já coloquei aqui no canal um desses livros que trazem mais ou menos a mesma linha, que foi o Amorosidade. Vou deixar aqui o link na descrição, caso vocês não tenham visto, que nos traz o que seria o conceito de amorosidade e como essa emoção, esse conceito, a amorosidade, é o nosso principal caminho evolutivo. E esse livro aqui, que vai falar sobre o auto-amor, que é um outro conceito que nós precisamos entender e praticar para evoluir também. Então, o livro é esse aqui, 7 Caminhos para o Auto-Amor. Ele foi escrito pelo Vanderlei Oliveira e de autoria espiritual do Pai João de Angola. Então, ele foi editado pela editora Dufo. Ele é de... deixa eu ver o ano aqui para vocês. 2016. Então, esse livro ele segue mais ou menos a mesma linha do Amorosidade, só que aborda um sentimento diferente. Então, tanto na Amorosidade quanto nos 7 Caminhos para o Auto-Amor, o autor espiritual, no caso desse livro, o Pai João de Angola, nos traz o que seria uma compilação, uma versão resumida de um curso que existe no Hospital Esperança, no plano espiritual. Então, o Hospital Esperança é um hospital que tem como especialidade tratar das emoções. Então, eles têm alguns cursos e alguns programas de tratamento no plano espiritual, para as pessoas que estão desencarnadas e para pessoas encarnadas que possam frequentar esses cursos também. Então, nesse caso aqui, ele vai nos trazer essa compilação, que seria uma palhinha, um resumo de como é estruturado um curso chamado Auto-Amor. Então, o objetivo desse curso, lá no Hospital Esperança, é desenvolver, ajudar as pessoas a desenvolverem o auto-amor, que é um sentimento necessário
para que nós possamos evoluir. Então, chama-se 7 Caminhos para o Alto Amor, porque esse curso ele é estruturado em 7 ciclos lá no plano espiritual, no Hospital Esperança. Então a proposta é justamente trazer para nós que estamos aqui nesse momento encarnados, através de um livro, os conceitos desse curso. Então é muito, muito interessante. Eu tenho gostado muito desses livros porque é como se você... É uma espécie de terapia do espírito. Porque os conceitos que são trazidos nos fazem pensar, nos fazem refletir. Nós conseguimos identificar em nós mesmos as questões que são faladas nos livros. Nós aprendemos o que uma determinada emoção tem a nos dizer, tem a nos ensinar, com o que uma determinada emoção que nós sentimos está relacionado no nosso processo evolutivo. Nós aprendemos também que algumas emoções são emoções, nós podemos chamar de emoção raiz, que gera subemoções. Então isso é muito interessante. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês e algumas informações do livro para que vocês possam conhecer. Então, diz assim na sinopse. No Hospital Esperança, temos cursos especializados de orientação sobre o amor. Um dos pontos fundamentais desse trabalho é a recuperação da autoestima e a criação de uma vida psicológica mais organizada em torno da serenidade interior. Utilizando-se de conteúdos didáticos, técnicas e exercícios práticos, os aprendizes são levados a perceber a importância, a profundidade e os benefícios de uma relação de forte afeição, admiração e respeito para consigo. Terapeutas especialistas da área psíquica e emocional conduzem as abordagens, deixando claro que a saúde mental e o equilíbrio emocional dependem de saber desenvolver um relacionamento rico de amorosidade a si próprio. Pai João de Angola descreve nessa obra os 7 ciclos que constituem os pilares dos programas de nossos estudos. Então, você vê que é uma coisa estruturada mesmo. É um curso com práticas, tem a parte teórica e tem as dinâmicas e a parte dos exercícios práticos também. Né? E ele traz um pouquinho para o livro essa questão da prática também, mais para o final. Aí aqui na orelha também tem um texto bem interessante. O tema central dessa obra é o auto-amor, que na concepção dos educadores espirituais tem na autoestima o campo elementar para o seu desenvolvimento. E quando se fala de autoestima, passa-se pelo resgate da própria dignidade, parte integrante das criaturas filhas de Deus, com a qual perdemos contato após tantas vidas cheias de abusos do personalismo. O auto-amor é algo inato, herança divina, enquanto a autoestima é o serviço laborioso e paciente de resgatar essa força interior ao longo do caminho de volta à casa do Pai. Então ele nos ensina nesse livro que todos nós temos a semente do auto-amor dentro de nós. Nós somos criados pela fonte criadora, por Deus, com essa semente do auto-amor. Então é interessante porque ele nos traz, né, ele nos ensina aqui nessa obra, que todos nós temos a semente do auto-amor dentro de nós. Nós somos criados, né, pela fonte criadora, por Deus, com essa semente dentro de nós. Mas ao longo das nossas vivências, das nossas experiências, nós vamos perdendo um pouco isso. E aí precisamos fazer um trabalho de resgate. E esse trabalho de resgate, para que nós possamos chegar, né, retomar o auto-amor que é inerente a todos nós, é feito justamente através do desenvolvimento da autoestima. Então, tem uma parte aqui que ele faz uma diferenciação bem interessante entre auto-amor e autoestima. Porque, embora possam parecer conceitos idênticos, não são. São coisas diferentes. Então, é bem interessante. Eu separei aqui um trechinho para trazer para vocês,
que nos fala, né, justamente sobre isso, né. Logo aqui no primeiro capítulo, ele já vai nos falar sobre a autoestima, o aprendizado que leva à força curativa do auto-amor. Então ele nos fala aqui que o auto-amor é uma herança divina, um tesouro que reflete a essência do Pai. Ele, o Criador, depositou nas profundezas da alma esse sentimento inato, essa força que permite ao ser jamais desistir de si. E aí ele vai discorrendo, né, sobre isso. Aí ele nos diz que o trabalho pessoal de desenvolvimento desse tipo de amor, do auto-amor, chama-se autoestima, ou seja, a capacitação para sentir o seu próprio bem e se ver como filho de Deus. O aprendizado de gostar e cuidar de si próprio é um ato de profunda espiritualidade nas estradas do aprimoramento do espírito. E aí ele vai trazendo vários conceitos. O interessante desse livro também é que cada capítulo são capítulos curtos, né, que ele discorre sobre um tema. E aí, ao final de cada capítulo, ele nos traz um esquema. Não sei se vai dar para ver. Aqui, um esquema em tópicos, que aí ele vai resumir os principais conceitos do que foi tratado no capítulo. É muito interessante porque isso ajuda, né, você a fixar aquele conhecimento, né, com o qual você acabou de tomar contato. Eu vou ler aqui para vocês o sumário, porque no sumário dá para ver quais são os 7 ciclos, né, porque ele é dividido dessa forma, né, é dividido pelos 7 ciclos, que são os 7 ciclos do curso, né, do curso do tratamento, enfim. Então ele tem o prefácio, né, onde ele explica os conceitos, e aí é dividido em conteúdos teóricos. Então, o primeiro ciclo. Autoestima, a expressão mais poderosa de espiritualidade. E aí ele vai trazendo vários tópicos, né? Autoestima, o aprendizado que leva à força curativa do auto-amor. Vida espiritual elevada depende também de dias ruins. A fé é o desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. O karma só pode ser cumprido quando você se acolhe com muito amor. A frequência energética do auto-amor é o vínculo de ligação com o Cristo. A vaidade faz bem a quem aprendeu sua utilidade. E a força das crenças corretas é material para a construção da felicidade. Aí nós vamos para o segundo ciclo, do segundo tópico aqui do livro, que, né, seria o segundo ciclo. Aceitação, gesto de profunda amorosidade a si próprio. Aí ele vai discorrer sobre os conceitos, diferentes conceitos da aceitação. A energia da dignidade e as 3 feridas evolutivas do espírito. Aceitação de si mesmo, o auto-amor em plena ação. Auto-perdão é o ponto de partida. Sentimento de rejeição, expressão emocional do abandono. Sua maior imperfeição é o mapa para desenvolver seu maior talento. Seu sofrimento aumenta à medida que você responsabiliza os outros pela sua dor. E seguindo o fluxo da sua história. Aí nós vamos para o terceiro ciclo, que vai falar da misericórdia. Misericórdia, auto-amor que se derrama nos corações. Aí ele vai falar de alguns tópicos. A misericórdia é um sentimento que une os diferentes. Generosidade é um ato de amor e não de culpa. Para que serve a culpa no sistema emocional? Perdoar é examinar onde você falhou para permitir que alguém ofereça tanto. Quem está bem consigo melhora a vibração do planeta. Empatia, a filha do auto-amor. A mágoa serve para desenvolver maior proteção nos relacionamentos. E considerações com as missões alheias. Aí nós vamos para o quarto ciclo, que é dos relacionamentos afetivos, a nutrição dos que celebram o amor próprio. Então aqui ele vai abordar a questão do auto-amor nos relacionamentos. Por que amar causa tanto sofrimento? O amor verdadeiro floresce também nas divergências. Fontes de amor que unem os opostos. Ficar ao lado de alguém só para pagar dívidas espirituais pode não ser o melhor caminho. Malabarismos emocionais para controlar os relacionamentos. Vida amorosa travada e salvem-me de mim mesmo. Aí nós temos o quinto ciclo, que é o enfrentamento, o encontro curativo com a sua sombra.
Então aí ele vai falar sobre o papel da nossa sombra na busca pelo alto amor. Então é necessário enfrentar a sua sombra para chegar ao alto amor. É bem interessante. Quem se ama tem sempre palavras amorosas e úteis, o precioso aviso da raiva, a medicina do futuro e as doenças emocionais, a síndrome do pânico é a doença dos controladores e perfeccionistas, coragem é enfrentar o obstáculo apesar do medo, viver o luto das perdas, a tristeza é coisa boa, Deus vai entrar nisso com tudo, frustração e fracasso, ansiedade é um correio na vida mental, e a depressão e os comportamentos de sufocamento. Aí, no ciclo 6 e no ciclo 7, são coisas práticas, né? Então, no 6, são mensagens para trabalho em grupo. Então, eles nos trazem algumas mensagens que foram resultado de trabalhos em grupo das pessoas que estavam fazendo esse curso lá no Hospital Esperança, né? Das dinâmicas que eles fizeram. É bem interessante. E o foco principal é a maturidade emocional, a coroa no reinado de quem se ama. E aí, o 7º ciclo, que encerra o livro, são as técnicas para enriquecer as abordagens teóricas. Então, são técnicas que trazem a teoria que foi apresentada até aqui, né? Acessando estados de auto-amor por meio de exercícios terapêuticos. Então, é bem interessante. Esse livro, dava para falar sobre ele umas 2 horas, né? Mas o principal conceito, né, que eu gostaria de trazer para vocês é esse. Então, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque, como é dito aqui no livro, nós, como humanidade, nós temos essa ferida coletiva, né, que é a questão da baixa autoestima. E aqui ele vai explicar qual é a relação profunda da baixa autoestima com a falta do autoamor. Então, é muito, muito, muito interessante. Isso só vai acrescentar à sua vida, né? Esse tipo de leitura. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal. Vou deixar aqui na descrição as informações sobre o livro. Vou deixar o link do outro vídeo também, né? Do primeiro livro, que é Amorosidade. E se você gostou, se você acha que esse conteúdo acrescentou alguma coisa ao seu conhecimento, se te levou a refletir sobre algo, se te deixou com vontade de ler o livro, nós pedimos que dê um like, faça um comentário, compartilhe, porque isso nos ajuda aqui no engajamento, né, do canal, para que esse vídeo chegue a um maior número de pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!